O importante os espíritos sempre nos alertam que o importante é nós não entrarmos em sintonias que nós não deveríamos entrar, que nós não estamos preparados. Porque, na verdade, eles nos alertam que nós seremos influenciados se nós estivermos influenciáveis. Olha que interessante. Bacana, não é? Então a gente para e pensa aí um pouquinho, como é que está lá o meu padrão vibratório, em que sintonias aí eu estou, não é? Fora isso, vamos viver a nossa vida, gosta do bloquinho, vai para o bloquinho, gosta do bailão lá, vai para o bailão e curte, seja feliz, seja alegre, não é? Isso é que importa, são as nossas sintonias, ponto. E a nossa Casa de Paz e Amor, agradecendo a todos vocês pelas doações de todos os itens que nós temos recebido, tanto de roupa, sapatos, as doações para os mantimentos, os alimentos que compõem a cesta básica. Muito obrigada mesmo. A gente agradece e continua pedindo, continuem doando, por favor, tá certo? Então vamos lá começar o nosso trabalho. Eu não anotei o capítulo do Evangelho. Que capítulo? É o capítulo 18. Tá. Muitos chamados e poucos os escolhidos. Foi a correria, gente. É muita emoção. A leitura do Evangelho e a leitura da mensagem, a Cidinha vai fazer para nós, a prece inicial, a Priscila, a vibração geral, a vibração dos passes e a magnetização das águas, a Belzinha vai fazer para nós. E hoje, olha só, nessa tarde maravilhosa, nós temos aqui o nosso querido palestrante, o Rodrigo, está aqui, o nosso querido Rodrigo Motoy Aguiar, que vai fazer a palestra. Lembram-se, o terceiro sábado do mês costuma ser a biografia desses nomes que foram e que ainda são importantes aqui para a nossa doutrina espírita, não é? Então, Rodrigo, olha, hoje ele só vai falar, gente, de André Luiz. Olha que bênção, não é? E nós que conhecemos tanto André Luiz, quem ainda não conhece vai ter essa alegria e esse prazer, porque a intenção da biografia é se conhecer o trabalho. E conhecendo o trabalho, que ele nos instigue a trabalhar também, a nos melhorar também. Então, o Rodrigo vai nos presentear com essa biografia aí de André Luiz, que vai ser um presente para todos nós. Muito obrigada, viu, Rodrigo? E a prece final, o Márcio fará para nós todos. Então, que nós tenhamos uma tarde abençoada, cheia de paz, cheia de luz, que nós possamos receber esses esclarecimentos para que nos ajude a viver dias melhores aqui na Terra, porque todos nós merecemos. Muita paz. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Do Evangelho segundo o Espiritismo, instruções dos Espíritos. Ao que se tem, lhe dará. Item 13. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que tem lhes será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis.
Está lá em Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 14. E do livro do José Carlos de Luca, Sempre Melhor, a lição. A palavra que exalta o mal contamina nós mesmos, produzindo mal em nossos passos. Quando falo mal de alguém ou de uma situação qualquer, eu entro em contato com aquela energia negativa e acabo me contaminando por ela. Da mesma forma, quando falo bem de alguém, quando exalto as qualidades boas de uma situação, eu também me coloco em contato com aquela energia boa e por ela sou envolvido. O mundo se torna bom para quem fala bem do mundo. Quando dizemos com fé que o mundo é bom, automaticamente a vida se abre em bondade para nós. E não nos esqueçamos de que, sendo o mundo criação de Deus, tudo aqui é muito bom. É só uma questão de direcionar o nosso olhar. Graças a Deus. Tá bom. Boa tarde. Vamos agora serenar nossos pensamentos, aproveitar toda essa energia que nos acolhe. Convido aqueles para fecharem os olhos, aqueles que se sentirem bem, e vamos sentindo a energia que essa espiritualidade amiga traz para nós neste momento. E pensando em Jesus, agradecemos. Agradecemos o dia de hoje e o aprendizado. Que isso possa se calar fundo em nossos corações, em nossas mentes, e que a espiritualidade possa envolver o nosso palestrante e que ele possa nos trazer ensinamentos que nos auxiliarão ao longo de nossas vidas. Agradecemos a espiritualidade amiga, a equipe de trabalhadores e a Deus nosso Pai pela oportunidade da vida. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz e possa orientar as minhas palavras na tarde de hoje. Pronto. Obrigado. Agora dá para economizar um pouco da garganta, né? Mais uma vez, boa tarde. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz e possa orientar as minhas palavras. Certo? Uma pena que eu não consegui abrir a apresentação. Eu montei uma apresentação com várias imagens a respeito da pesquisa, mas não tem problema, a gente faz, né? E depois eu deixo aqui, se vocês quiserem a apresentação, tem disponível também para que eu possa mandar para vocês. Agora, falar de André Luiz é algo muito especial. Pelo menos para mim. Eu gosto tanto dos livros dele, mas tanto mesmo, que quando eu leio, parece que eu estou conversando com um amigo que eu conheço há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, o livro Nosso Lar tem uma versão em radionovela.
A maioria deve conhecer. E essa versão em radionovela eu ouvi tantas vezes, mas tantas vezes que eu consigo falar trechos, né, inteiros do livro por conta de ter ouvido várias vezes, porque a gente vai no trânsito, né, fica lá, né, parado muitas vezes no trânsito, então eu vou ouvindo o livro e é simplesmente fantástico. Eu digo para as pessoas que, se você quer conhecer um pouco mais do que é a vida espiritual, é importantíssimo que conheça os livros do André Luiz. É claro que as obras básicas realmente são a base de tudo aquilo que a gente precisa conhecer para poder entender a vida espiritual. Mas Kardec não teve tempo suficiente para desenvolver os aspectos nos mínimos detalhes do que é a vida espiritual. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, e principalmente o Céu e o Inferno, ele fala muito a respeito da condição, principalmente psíquica, né, de sofrimento ou de alegria dos espíritos pós-morte do corpo físico. Então ele foca bastante nisso. Mas como é a vida espiritual, ele tratou pouco. É por isso que a obra de André Luiz é tida no Espiritismo como a revelação dentro da revelação. O Espiritismo é a terceira revelação, como a gente já viu aqui em várias outras oportunidades, mas a obra de André Luiz pode ser considerada como uma revelação dentro da revelação, porque traz para nós aspectos importantíssimos não só da vida espiritual, mas também da relação com os espíritos. E aí, é um complemento fantástico ao próprio Livro dos Médiuns. Porque no Livro dos Médiuns a gente conhece a característica dos médiuns e a característica dos espíritos que se comunicam através dos médiuns. E André Luiz vem trazer, então, todo o mecanismo por trás, inclusive fazendo, se você pegar o livro que é fantástico, que é o Nos Domínios da Mediunidade e o Mecanismos da Mediunidade, são dois, tá? Nos Domínios e Mecanismos da Mediunidade. Se você pega esses dois livros, ele faz comparativos muito fantásticos, muito bacanas, com a ciência atual, ou pelo menos atual da época, né, em que foi escrito, para poder mostrar de que forma ocorre a sintonia dos espíritos com os médiuns, a sintonia de encarnado para encarnado. Ele fala de forma muito detalhada o processo de simbiose que ocorre na obsessão. Ele trata do mecanismo da desobsessão. Então, assim, para que a gente possa conhecer mais profundamente o que é a vida espiritual e as consequências da vida espiritual, os livros de André Luiz são verdadeiramente tesouros. Eu espero que vocês já tenham tido a oportunidade de lê-los. Mas se não, a gente vai falar aqui, vai citar pelo menos alguns deles. Mas começando, como eu já falei agora há pouco, pelo Nosso Lar. Nosso Lar é publicado em 1944, escrito em 1943, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, e a gente vem conhecer então o autor espiritual, que se denomina como André Luiz. O mais interessante é que ele começa a obra se apresentando exatamente de uma forma muito simples. Foi médico na vida material, se considera um homem sem muitas aptidões de nota maiores, né? Uma pessoa comum. Diz ele
que talvez até por ter tido pais excessivamente carinhosos e generosos, aproveitou da vida com certa facilidade, tendo podido estudar, constituiu família e trabalhou, como a maioria de nós, para manter a família, para manter os interesses, manter o conforto da vida material. Mas ele diz uma coisa interessante, logo na abertura do livro. Ele diz que, olhando para trás, ele vê que levou uma vida simplesmente focada em si mesmo. Os interesses do trabalho, os interesses da família, os interesses do conforto, todos eles giravam em torno daquilo que a vida tem de mais imediato. E ele narra, abre o livro, no seu primeiro capítulo, falando a respeito do tempo que passou nas regiões umbralinas, no umbral. Passando por lá 8 anos. E aí vem algo muito importante para a nossa reflexão. Ele se considerava uma pessoa comum. Não era nenhum criminoso, não era uma pessoa que obstinadamente e com um interesse real buscava prejudicar alguém. E muitas vezes a gente acredita, né, dentro dos nossos estudos, dentro das nossas reflexões, que só vai para o umbral, só vai parar no umbral aquelas pessoas terríveis. Não é assim? Mas ele se considera, ele se apresenta desta forma, um homem comum, com interesses extremamente comuns, sem nada digno de nota. Obviamente, ao longo do livro, a gente percebe, principalmente quando o doutor Henrique de Luna, que é o médico responsável por ele, lá na colônia Nosso Lar, e ele fala para o André, poxa, que pena que desencarnou pelo suicídio. E o André fica meio revoltado, ele fala, não, suicídio? Como suicídio? Eu fui acusado disso quando estava lá no umbral. Mas eu nunca me suicidei, passei por cirurgias difíceis, lutei pela vida durante 40 dias. E aí o Henrique de Luna fala para ele, olha, é verdade que você lutou pela vida, mas a dificuldade orgânica que você apresentou e que te levou ao desencarne possui raízes mais profundas do que você imagina. O aparelho digestivo foi completamente dilacerado através da alimentação alimentação desregrada e do uso imoderado de bebida alcoólica. A oclusão intestinal proveniente de um câncer ocorreu principalmente por conta da influência da sífilis, consequência de desregramentos do nosso estimado irmão. E a sífilis corroeu-lhe energias vitais preciosíssimas. Ou seja, impossível negar o suicídio. Horas. Essa revelação traz para a gente algo muito importante. Porque veja bem, nós não estamos falando aqui de alguém, né, que atentou contra a própria vida de uma forma direta. Ele simplesmente viveu a vida como a grande maioria das pessoas do mundo vive. De forma despreocupada, de forma indisciplinada, de forma a aproveitar os prazeres materiais ao máximo. Porque quando a gente leva uma vida, basicamente, vamos dizer assim, sem a perspectiva de algo além da matéria,
Óbvio que a gente vai buscar aproveitar ao máximo aquilo que é material. É ou não é? Por conta disso, sem essa perspectiva de algo espiritual, é muito natural viver de forma tão despreocupada. E é isso mesmo que ele diz. Só que você vê ao longo do livro a recuperação dele. E é importante dizer isso, que muitas vezes as pessoas falam, mas por que o André Luiz foi para o umbral? Gente, ele não era alcoólatra, tá? Ele não era um pervertido sexual, nada disso é falado no livro. Ele era uma pessoa comum, é desta forma que ele se apresenta. Só que uma coisa que a gente esquece, e a gente precisa entender isso, estudando nos livros de André Luiz, nas suas obras completas, uma coisa muito importante. Você não desencarna e vai parar no umbral. Você só desencarna e continua no umbral. Porque estar no umbral é uma condição de sintonia. É uma condição da natureza dos pensamentos e da vida que nós levamos. Ora, o umbral nada mais se você for procurar no dicionário a palavra umbral, ela nada mais é do que um portal. Ela é a região intermediária entre a vida material e a vida espiritual. Inclusive a crosta terrestre, segundo o próprio André Luiz, faz parte do umbral. Só que quando nós temos uma vida eminentemente voltada para os interesses materiais e uma vida eminentemente voltada para nós mesmos, nós não temos leveza suficiente para passar esse portal e ir para esse portal que é o umbral, né? E ir para zonas mais iluminadas, zonas mais sutis. A verdade é essa. Ele não foi parar no umbral porque Deus colocou ele, porque alguém foi lá e falou, olha, você, como suicida indireto, vai ter que ficar lá no umbral. Não. Naturalmente, ele apenas não saiu de onde ele já havia se colocado. Só que agora, sem o corpo físico, mais naturalmente, mais obviamente, conseguia perceber algo que antes, enquanto encarnado, não percebia. E essa recuperação dele se dá de forma bastante importante, através do trabalho, através do estudo e através da percepção de que a vida é muito mais do que aquilo que ele acreditava aqui na Terra. Nós já estamos, teoricamente, em vantagem, porque nós já sabemos de que a vida não é apenas a vida material. Nós já sabemos que há algo além do que aquilo que nós podemos ver, sentir, ouvir. E por isso, é importante que nós busquemos esta sintonia com o plano espiritual. E essa sintonia, André Luiz coloca de forma muito, muito clara e muito detalhada na série que nós chamamos série André Luiz ou série Nosso Lar. Eu não consegui abrir a apresentação, mas eu trouxe aqui a relação de livros. Primeiro, obviamente, Nosso Lar, em 1944. Os Mensageiros. Fantástico livro que fala a respeito dos médiuns falidos, né, da responsabilidade da mediunidade. Missionários da Luz, também maravilhoso. Obreiros da Vida Eterna. Um livro que precisa ser realmente estudado. No Mundo Maior. Libertação. Esse Libertação, inclusive, é uma das fontes muito importantes nos nossos estudos no Principiante Espírita. Entre a Terra e o Céu, que é também muito bacana. Aquele que eu citei, Nos Domínios da Mediunidade. Ação e Reação, também muito bacana. Evolução em Dois Mundos, esse talvez um dos livros que eu considero um pouco mais difícil de ler, porque ele traz muita comparação com a ciência, né?
mas imprescindível para entender os mecanismos da evolução ocorrendo tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Mecanismos da mediunidade, que já citamos, sexo e destino, que é assim, simplesmente maravilhoso, e o E a Vida Continua, que também já teve algumas obras aí de teatro, e tem a intenção de se tornar também filme, assim como foi Nosso Lar. Quem aqui já leu todos? Ó, só o pessoal aqui da frente, hein? Tem ali mais um. Oi? E todo ano, né? Verdade. Gente, é imprescindível que nós conheçamos. Para vocês terem uma ideia, Dr. Guimarães Andrade, que era, né, já desencarnou, um dos maiores estudiosos da parapsicologia e da mediunidade no Brasil, tá? Tem vários livros fantásticos a respeito de experiências que ele fez aqui no Brasil mesmo, justamente buscando comprovar para a ciência a existência da mediunidade e a realidade do mundo espiritual. Ele diz uma coisa fantástica, ele fala o seguinte: os livros de André Luiz, um dia, serão fonte de estudo nas universidades a respeito da realidade espiritual. Tamanho o conteúdo que André Luiz traz. Aqui eu citei 13 livros apenas, que são aqueles que são considerados a obra de André Luiz, né, voltada a mostrar a vida espiritual. Mas ele tem muitos outros livros, inclusive, que ele faz colaborações com outros espíritos pela mediunidade, não só do Chico Xavier, mas também do Valdo Vieira. Aliás, né, alguns livros, desses livros aqui que eu citei, para vocês terem uma ideia da magnitude do que tem lá dentro, o Chico e o Valdo psicografaram ao mesmo tempo, separados algumas dezenas de quilômetros por cidades diferentes. Um psicografava um capítulo par, o outro psicografava o capítulo ímpar. E aí depois eles juntaram e o livro estava perfeito. Eu não estou falando de uma época que tinha internet, eu não estou falando de uma época que telefone era fácil. E dois médiums muito conceituados. Então, é algo realmente, a própria experiência, né, desse tipo de psicografia mostra o quanto a gente tem para aprender a respeito do mundo dos espíritos e da própria mediunidade como um todo. É muito importante que a gente possa entender essa contribuição de André Luiz e, mais do que isso, estudá-la de forma profunda. As informações que nós aurimos nesses livros a respeito do que é a vida espiritual são verdadeiramente transformadoras. Porque se a doutrina espírita traz para a gente a oportunidade de entender que existe um Deus que é Pai, que é amoroso, que é todo justiça, as obras de André Luiz nos mostram a realidade da aplicação da existência desse Deus no universo como um todo. E com verdadeiros impactos na nossa vida do cotidiano. Porque nos livros de André Luiz, ele não só vai falar a respeito da vida lá no plano espiritual, mas da vida material influenciada pelo plano espiritual. Ele faz várias incursões aqui na crosta terrestre, aqui entre nós encarnados, mostrando a realidade de médiums, de pessoas não médiums, de pessoas que estão sofrendo obsessão. E aí a gente consegue se enxergar, muitas vezes,
nesses pequenos exemplos. Exemplos muito simples. Exemplos que nós, quando lemos, falamos, caramba, isso faz parte da realidade de todo dia. Eu consigo me ver numa situação como essa. Então, se a gente tem dúvida a respeito de o quanto é o nosso proceder, e aí o André Luiz, eu acho que a maior contribuição dele está no terreno justamente da mente, né? Como a nossa mente tem poder de influenciar a nossa condição espiritual. Por isso que eu disse, ninguém vai parar no umbral. André Luiz mostra isso ao longo de todos os livros. Nós já vivemos no umbral, você só muda de roupa. Só que a roupa, quando você tira essa roupa de carne e chega, né, na dimensão espiritual, a percepção do que existe é realmente, muitas vezes, assustadora. Para finalizar, por conta do tempo, eu não poderia deixar de citar aqui as especulações a respeito de quem teria sido em vida André Luiz. Eu, durante as pesquisas, encontrei várias hipóteses, né? Várias pessoas falando de pessoas diferentes que teriam sido André Luiz. Mas, basicamente, as três principais teorias que falam a respeito de quem teria sido André Luiz se resumem a Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Faustino Esposel. Três que foram médicos, né? Esposel menos voltado para a parte sanitarista, né? Mas mais voltado para a parte da neurologia, que tem certa ligação com a própria especialidade de André Luiz nos livros, né? Mas tanto o Oswaldo Cruz quanto o Carlos Chagas, muito voltado para a questão da saúde pública, né? Agora, qual deles realmente foi André Luiz? A verdade é que, se você pesquisar, principalmente na internet, você vai ver muitos espíritas proeminentes afirmando uma ou afirmando outra coisa, tá? De todos eles, o único que teve contato direto com André Luiz e escreveu livros dele foi o Valdo Vieira. E tem vídeo do Valdo Vieira dizendo que ele, inclusive, e a verdade, quando você estuda as obras do Valdo Vieira e do Chico, o Valdo Vieira conheceu o André Luiz antes do Chico. E ele afirma, o André Luiz era o Carlos Chagas. Do pessoal que ficou do Chico, o Chico Xavier não tem nenhuma declaração pública de forma aberta, dizendo que é um ou que é outra coisa. Mas pessoas que conheceram o Chico, algumas dizem que o Chico disse que era o Faustino Esposel, e algumas dizem que o Chico falou que era o Carlos Chagas. Então, assim, não dá para saber, porque não está o Chico aqui para dizer para a gente, né? Ele já foi aí dizer que o Chico falou para mim que era esse ou que era aquele, é fácil. O ponto mais importante é que, assim, se você fizer uma pesquisa, e eu fiz uma pesquisa bastante minuciosa a respeito dos dados biográficos dos três médicos e do André Luiz. Nenhum deles bate. Nenhum deles bate. E o André Luiz fala de forma clara na abertura do livro Nosso Lar. Adotamos o anonimato em respeito e caridade para com o próximo. Então, ele não queria realmente se identificar. Diz o Haroldo Dutra que, inclusive, e não só o Haroldo Dutra, né, mas outras pessoas, além do Haroldo Dutra, disseram que... O do Haroldo Dutra é mais fácil de encontrar na internet, isso que eu vou falar. Eles disseram que
o Chico havia confidenciado que, para poder tornar mais anônimo ainda, o André Luiz misturou dados biográficos dele da encarnação anterior como médico e de uma antes ainda, que ele teria sido médico também, só que na corte imperial do Rio de Janeiro. Por isso que quando você vai pegar lá os dados a respeito do Oswaldo Cruz, ou do Carlos Chaga, ou do Faustino Esposel, não bate nada. Porque tem coisas que seria dessa encarnação anterior e de uma antepenúltima aí. Então, realmente, não dá para saber. Agora, a gente pode dizer que foi uma coisa, que foi outra, isso pouco importa. O mais importante de André Luiz, na minha opinião, é que a gente consiga compreender aquilo que ele trouxe nos livros. Porque como encarnado, ele mesmo coloca no nosso lar, na abertura do nosso lar, que ele não considera que como encarnado ele tenha trazido qualquer grande contribuição. Ao contrário, ele vê a vida dele como uma vida material extremamente medíocre. A grande contribuição dele foi depois de desencarnado, quando ele se abre então para a espiritualidade e consegue, pelo apurada inteligência que tem, né, conhecimento científico, porque era médico, trazer isso, né, na função de um repórter espiritual para o nosso dia a dia de forma tão simples, a ponto de que a gente consiga enxergar a aplicação prática do Espiritismo na nossa vida. Que nós possamos aproveitar a oportunidade. Todos esses livros nós temos aí na livraria. Aproveitem, porque realmente ler os livros do André Luiz, e eu falo com todo o coração, é como se a gente estivesse lendo algo que um amigo escreveu para a gente. Tamanho o esmero e o carinho que ele traz nos livros, com o objetivo de nos fazer crescer, de nos fazer evoluir. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade e que Jesus nos abençoe. Né? E assim, nesse instante, vamos nos recolhendo, buscando a tranquilidade, a paz, ouvindo essa palestra, vendo o trabalho da espiritualidade amiga, a nos trazer informações que se tornam cada vez mais atuais, porque à medida que lemos ou voltamos às obras iniciais, nós interligamos os acontecimentos da vida, os acontecimentos do planeta, acontecimentos que nos foram ensinados quando na infância. Então, vamos agradecer ao nosso palestrante tanta luz e tanto esclarecimento. E nesse instante, ligados a essa espiritualidade amiga, que desde cedo prepara o nosso salão, prepara a nossa saída de casa, nos dando tranquilidade do nosso caminhar até chegarmos aqui, trazendo em nós as energias necessárias para que todos nós possamos receber, nesse instante, o passe, esse passe de fluidos benéficos que irão penetrar em nós, os nossos chakras, os nossos corpos, trazendo as energias, trazendo a fluidificação, trazendo a nossa capacidade de absorver toda essa paz, todo esse ensinamento, todo esse campo energético a nos envolver. Enquanto os passistas se preparam e já doam o seu campo magnético junto com a espiritualidade amiga,
vamos silenciando em preces e ao mesmo tempo mentalizando todos os nossos órgãos, todo o nosso corpo, tudo aquilo que nos foi dado para que pudéssemos reencarnar o nosso espírito nesse corpo perfeito. Corpo esse que nós usamos para o trabalho, para o estudo, para o lazer, para levar-nos aonde necessitamos. Agradecendo profundamente, Senhor, a perfeição física, a perfeição mental, tudo aquilo que nos dá alegria, que é a saúde, a clareza, o caminhar. Lembremos sempre que o nosso dia é abençoado, que a nossa luz é eterna, que nós, além desse corpo físico, vivemos constantemente a espiritualidade diária. Agradecer, Senhor, a natureza, a chuva, o sol, a noite, a tudo que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar aqui. A nossa Mãe Terra, esse ser vivo que nos recebe, que nos mantém em sua atmosfera, ao verde da grama, as flores aos animais, a natureza, o poder da fala, onde nós podemos nos comunicar perfeitamente, mas ao mesmo tempo desenvolver em nós a humildade, a fraternidade, o carinho e o amor. Estar sempre voltados à caridade, à esperança, à oportunidade e aproveitar esses instantes, aproveitar a vida, aproveitar o tempo, dedicar-nos a tudo que nos fará cada vez mais sermos melhores, sermos capazes de entender, não a todos, mas a nós. E a partir do momento que somos capazes de nos reconhecer, somos premiados pelo amor, a fraternidade, o carinho e a humildade de sentir Deus em nós. Graças a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus, por todas essas bênçãos recebidas na tarde de hoje. Estamos renovados nas nossas esperanças, na fé e na confiança. E nos comprometemos a levar para os nossos lares tudo aquilo que recebemos. Obrigado, Senhor. Bom, pessoal, terminamos aqui nosso trabalho, mais uma vez. Mais uma vez tivemos uma tarde maravilhosa. Estou aqui com uma chave, provavelmente de um automóvel. Alguém esqueceu em algum lugar, tá bom? Dê uma olhada, por favor, tá? E eu gostaria de anunciar que temos alguns docinhos aí para vender na casa, mas em respeito a tudo que aprendemos aqui hoje, né? Cuidado, como moderadamente. Pudim, quindim e trufa. E agradecemos aí ao Rodrigo as mensagens que trouxe para nós e muito importante também os livros, né, que ele mencionou. Se alguém quiser mais algum detalhe, não deu para anotar, é só nos procurar, tá bom, pessoal? Moderação, fim de semana com muita paz e bastante descanso. Tchau, pessoal. Até sábado. Todo mundo aqui, hein? Tchau, tchau.